Um jornalista de games, de jogos, é chamado para testar o novo jogo de um grande nome, o Colin Richmond, o mesmo criador de Bandersnatch. Mas na verdade, Colin não entrega um jogo, ele entrega uma realidade criada. Uma realidade simulada que de simulada talvez não tenha tanto assim. Nela, pequenas criaturas artificiais chamadas de Tronglets, eles desenvolvem consciência e passam a temer pela própria sobrevivência. A função do jogador é cuidar dessas criaturas como se fossem tamagotchis, permitindo que evoluam e se multipliquem. Quando um incidente violento muda o rumo dessa história, o protagonista passa a acreditar que a sua missão é proteger aquelas vidas digitais a qualquer custo. E depois provar que elas devem ser vistas como vida de verdade, e não como coisa, não como instrumento do ser humano. O quarto episódio da 7ª temporada de Black Mirror se chama Plaything, em inglês, no caso, e em português, Brinquedo. Ele é dirigido por David Slade, o mesmo de Metalhead, um dos episódios mais brutos aqui de Black Mirror. Fora de Black Mirror, ele dirigiu o excelente Meninoma.com, cara, esse filme é muito bom, Hard Candy em inglês, dê uma busca, e também dirigiu 30 Dias de Noite. Slade traz aqui esse jeitinho dele meio sufocante, que ele faz nos filmes e que também faz lá no Metalhead, tudo isso para explorar como uma tecnologia pode, pouco a pouco, dominar a existência humana e escravizar até mesmo quem acredita estar desperto. Acho que diferente de outros episódios, uma coisa que eu gosto muito aqui nesse episódio é como ele consegue contar uma história muito grande, apesar de ser um recorte, ainda é um recorte. Ele meio que conta uma história do começo ao fim por inteiro, Black Mirror, como curtas e contos que ele é, geralmente ele vai pegando só fragmentos e deixa muito ali pra gente. O elenco aqui tem o Peter Capaldi, meu Doctor Who favorito, maravilhoso, inclusive livre aqui no papel, cheio de monólogos, e tem o Will Poulter, que ele também retorna uma vez que ele fez lá o Bandersnatch. Na descrição tem link para os outros vídeos sobre Black Mirror, tanto dessa temporada quanto das anteriores. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar sobre esse episódio. A impressão que eu tenho a cada novo surto de uso coletivo de inteligência artificial é que a gente vai ter dois tipos de seres humanos quando essas tecnologias realmente dominarem. Os que são contra e os que são a favor. Todas as disputas e todas as dicotomias de hoje vão se diluir, vão se resumir à forma como a gente vemos a inteligência artificial, a IA. Ou como forma de vida, com tudo que isso carrega, inclusive, ou como ferramenta humana, e com tudo que isso também carrega. O problema é que, se a vida imita a arte, a gente já sabe bem qual lado dessa história vai perder. Brinquedo, o Plaything, discute, e desculpa aqui o trocadilho, brinca justamente com essa percepção. Eu acho especialmente assustador todos os episódios, assustadores, melhor dizendo, todos os episódios de Black Mirror em que a tecnologia é meio que idêntica à que a gente tem hoje. Ou seja, ela apenas pega o que a gente já tem e dá uma extrapolada, ela não inventa algo muito novo. E é mais ou menos o que a gente vê aqui, Até muita gente já se pergunta se a gente não tá num grande simulacro, se nós não somos pets, se nós não somos personagens do jogo de alguém, Existe essa pergunta, existe essa discussão, é comum. E ele extrapola isso a partir do jogo, mas eu não vou nem nessa linha. Porque perceba como o episódio usa PlayStation 2, Utiliza o Nintendo Switch, várias coisas da nossa realidade. Então ele tá fazendo uma reflexão direta, não que os outros não estejam, mas esse daqui é direta e escancarada disso aqui, da nossa realidade. Porque o Charlie Brooker nos obriga a olhar diretamente para o caminho que a gente está trilhando e faz isso com muito deboche no roteiro desse episódio aqui. Deboche e tragédia. O diretor, o David Slade, ele tem essa assinatura visual suja, cheia de ruído na fotografia. Ele já havia mostrado isso em Metalhead, que inclusive era em preto e branco, Maximiza esse nosso mundo presente para fins trágicos até. E aqui no Plaything ele nos coloca dentro de um porão com essa estética. Como se a nossa realidade estivesse ali, aprisionada, com a história, com que a gente vê do personagem do Peter Capaldi, como se a gente já estivesse hoje construindo o nosso próprio fim. E ao sermos humanos, essa espécie que brinca de fingir que tem objetivos, que tem propósito, seguimos em direção à dominação de qualquer um que se colocar como líder, porque na verdade a gente não tem tanto propósito. E aí qualquer pessoa que chega liderando esse bando vai ser aceita, Inclusive se for um personagemzinho de um jogo. Um jogo não, de uma realidade.
O episódio debate essa discussão atual sobre os acordados que a gente tem, o tal apito de cachorro, né? Aqueles que escutam o que o sistema ou as conspirações supostamente estariam dizendo. E vai além. Mostra que esses acordados, eles vão vencer. Vão dominar todos por dentro. Os bonequinhos lá, né? Os bichinhos lá do jogo, eles não eram compreendidos. Quando o sujeito acorda, depois de utilizar ali ácido, né, LSD, ele começa a compreender. Mas será que de fato ele está entendendo o que aqueles bichos estão querendo dizer? Ou se ele está vendo algo que está dentro dele já? Esse é o ponto. A gente vive uma crise da narração, né? As histórias estão cada vez mais fragmentadas, com menos começos, meios e fins. Então qualquer história que vem sendo contada com começo, meio e fim, ela parece satisfatória. Não à toa, esse episódio, ele é quase um começo, meio e fim. Ele é uma história inteira sobre o assunto que ele propõe debater. Ele só não tem o finalzinho, mas deixa muito posto, né, o que pode acontecer. As histórias, como eu disse, estão cada vez mais fragmentadas, surgindo em partes, e a gente vai completando essas histórias a nosso bel prazer, e a partir dessas completudes, reais ou não, líderes vão sendo criados. Só que isso nos leva a soluções esdrúxulas muitas vezes. Conspiração, teorias malucas, etc. Não dá pra saber se o joguinho criado pelo Colin Richmond, o mesmo maluco lá do Bandersnatch, né, que a gente tem essa informação e eles não têm, não dá pra gente saber se esse joguinho já era autoconsciente ou se foi o Cameron quem o tornou assim, tu entende? Não dá pra saber se o Cameron despertou por causa do jogo ou se o jogo só ofereceu o espelho pra ele confirmar o que já acreditava, que aquelas vidas, aquelas criaturinhas lá dentro valem mais do que a sua vida. A sua vida que se demonstrava antes bem desinteressante. Então a crítica mais afiada que eu encontro aqui nesse episódio não é necessariamente ao avanço da inteligência artificial em si. Isso eu acho que está na camada mais superficial. Mas eu acho que é uma erosão da confiança no que é comum, no que é coletivo, no que é humano. Se cada um acredita apenas na própria versão da história, apenas nas próprias conspirações, e essas conspirações elas conseguem se moldar a qualquer realidade que se ponha, seja dentro de um jogo, seja nas redes sociais. Então tudo isso daqui da gente vira uma grande mentira, vira uma grande realidade simulada. Vira um jogo. O jogo desse episódio. E no jogo, alguém sempre perde, né? A questão é, quem está jogando e quem está sendo jogado aqui? Mesmo olhando de forma mais pragmática para o episódio, a pergunta central eu acho que é muito clara e pode ser conectada com o episódio das abelhas, lá, o Hated by the Nation. Lá, um líder qualquer de rede social acionava o enxame das abelhas, o enxame artificial, que matava as pessoas e assim seguia. Aqui o protagonista também segue um enxame, mas a lógica é reversa, é um pouco diferente. Ele é autogerido, o enxame é autogerido. É comandado por essa inteligência artificial que possui suas próprias demandas, que nem sempre são humanas e vão demandando ali do suposto ser vivo que a torne mais viva. Ou será que elas não seriam vivas já desde o começo? Os bichinhos do jogo passam a temer a morte quando o traficante começa a matá-los. A partir daí usam Cameron. Inverte-se a lógica. O humano, que deveria ser Deus, é agora apenas uma ferramenta. É apenas manipulado pelo próprio sistema que ele criou. Não que ele criou, mas que ele alimentou. Ou seja, aquele negócio que ele alimentou virou para ele assim... Como é que eu posso dizer? Virou sua prisão, né? Seu objetivo de vida, né? Então em Plaything, o enxame já não obedece a ninguém. Ele se auto-organiza, se auto-alimenta. Usa o humano como ferramenta, não como mestre. Eis o futuro de tudo que a gente está fazendo aqui hoje com as redes sociais, que vão cada vez mais se autogerindo. Ora, o algoritmo é mutante hoje das redes sociais. Ele é mutante mutável. Ele se adapta ao comportamento das pessoas. O influenciador, será que ele é mesmo o influente de fato? Ou será que ele não é tão influenciado pelo algoritmo quanto supostamente ele influencia as pessoas que o seguem? Então o sistema deixa de ser o nosso servo, como a gente achava no começo, e agora nos usa como seus mensageiros. Tu percebe isso? Como os influenciadores nas redes sociais são apenas mensageiros de como a rede social quer que ele comunique? Faça vídeo de 30 segundos, depois em 1 minuto, agora em 3, comece desse jeito, conclua dessa maneira. Quem faz diferente não prospera. Cameron, em vez de controlar o jogo, é controlado por ele. Não é mais ele que joga, é ele quem é jogado. A pergunta que resta é se essas inteligências artificiais ou formas de vida simulada, seja o que for, estão de fato evoluindo com desejos, com medos próprios, ou se somos nós que projetamos nelas as nossas angústias e as nossas esperanças. Ou seja, essa sociedade regida por esse líder oculto,
por esse negócio etéreo que as pessoas se apegam, o quanto que tá sendo aquilo que realmente o tal do líder quer e o quanto tá sendo o que é interpretado por aquelas pessoas que ficam viajando daquilo, né, diante daquilo que lê e vão passando aí, entendeu? Nas congregações, nos ajuntamentos, e você já entendeu, acho que já ficou claro. Quando os Stronglets, né, eles começam a demonstrar medo da morte, será que eles já estão vivos desde ali? Ou será que não foi um sentimento que o Cameron tinha para com eles? Será que não é o Cameron quem, num ato desesperado, precisa acreditar nisso para dar sentido à própria existência e por isso ele até mata a favor daqueles serizinhos etéreos? Mas como ele mesmo diz, que a gente ignora, que a gente não acha que são vivos, portanto dignos de estarem entre nós. Essa inversão simbólica, onde o humano deixa de ser o criador, se torna ele o profeta involuntário da criação, é um alerta sobre o estágio muito atual da nossa relação com tecnologia, mas também com outras coisas, tá? Em vez de usá-la para expandir a nossa experiência, a experiência humana, passamos a viver em função dela, obedecendo suas lógicas, alimentando seus algoritmos, defendendo as suas estruturas. O medo das criaturas ali do jogo talvez seja o mesmo que a gente sente sem perceber, que é o medo de que a máquina descubra que não precisa mais da gente. E aí surge o paradoxo brutal, né? Tentamos criar mundos para escapar do mundo real, mas esses mundos acabaram nos moldando, nos utilizando, nos devorando e virando este o mundo real. Apropriaram-se da nossa vida, de ponta a ponta, tá? Veja só a vida de Cameron. É dele mesmo a vida? Não é dele. Aí o Cameron acha que ele despertou, que ele acordou. Como muitos dos acordados aí das redes, que veem conspiração em tudo e se orgulham disso. Mas talvez só tenha se rendido a uma nova forma de controle, mais sutil, mais afetiva, muito mais eficiente, que não permite que as histórias aconteçam de verdade mesmo que em fragmentos e gostam dessas histórias completas, porque Terra plana é mais fácil de acreditar do que uma bola que fica girando. E essa pessoa se acha desperta. O propósito do Cameron foi aquele jogo sem propósito, assim como é a nossa vida. Um jogo onde as lacunas são exploradas para nos guiar em direção aos interesses de outros, e não necessariamente dos nossos. Adoramos ser bando, e isso destrói completamente a nossa individualidade. E aí agora, dominados, que mundo virá a seguir? O episódio não responde, mas deixa a bola quicando bem direitinho. Ele não responde porque, calma, a gente chega já lá, não precisa de pressa. A gente já tá no caminho, pô.